Técnica mental do Arnold Schwarzenegger para aumentar a sua força instantaneamente. Nesse vídeo eu quero te mostrar qual que é essa técnica. E se você entendendo ela, você vai conseguir colocá-la em prática ainda hoje, no seu próximo treino. Aumentar assim a sua força instantaneamente. E aumentando a sua força instantaneamente, obviamente você vai melhorar seus resultados simplesmente porque você está conseguindo carregar mais carga. Mais carga, mais volume load, mais resultado. Geralmente, eu gosto de contar essa história para os meus alunos de consultoria, quando eles estão ali no dia final, ali na reta final, no pré-dia antes do TAF, eu gosto de contar essa história para eles, para que eles possam chegar lá e, lembrando essa história, aumentar instantaneamente a força deles e performarem da melhor maneira possível no teste de aptidão física. E outro dia, acho que semana passada, não sei, eu postei essa história, digamos assim, como é que fala isso, né? Enfim, eu contei essa história de uma outra maneira, eu fiz uma releitura, isso. Eu fiz uma releitura dessa história nos shorts, no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. E muita gente veio criticar. Muita gente veio criticar. Não entendeu que o primeiro, o mais importante de tudo, era a essência da história que trazia consigo como usar essa técnica. É a coisa mais importante. Mas a segunda coisa é que as pessoas parecem que carecem de imaginação. Se você lê um livro e não consegue imaginar, se você vê uma história e não consegue imaginar, você não consegue fazer uma releitura daquela história, eu tenho uma certa preocupação com você. Porque a gente tem que conseguir ler a história e entrar na história, e entrar no livro, e se imaginar lá. Porque se você consegue fazer isso, certamente você consegue ter uma habilidade imaginativa que vai te ajudar na sua inteligência de uma maneira muito mais eficiente. Então é importante a gente ter essa habilidade de imaginação. Inclusive, eu tenho até um vídeo aí falando sobre técnica de estudo, né? Mas quando não é muito aqui o tema do canal, mas quando você vai estudar como estudar melhor, vai perceber que a imaginação é uma das técnicas de memorização muito eficientes, porque o nosso cérebro funciona muito mais de maneira lúdica do que maneira racional. Então quando a gente consegue imaginar, a gente consegue aprender e memorizar muito mais. E hoje em dia, o nosso grande problema talvez seja esse, a gente consome as coisas tudo já pronta. A gente vê muito filme, vê muita série, lê pouco livro. No livro você tem que imaginar a cena. No filme ele já te entrega a cena. Então é por isso que é importante a gente, às vezes, reparar um pouquinho, em vez de ficar só vendo filme sério, a gente lê um livro, imaginar, exercitar a nossa imaginação. Por isso que é importante para as nossas crianças, a gente não deixar elas tanto em telas assim, deixar elas imaginarem as brincadeiras. Hoje os brinquedos já faz tudo sozinho. Não, coloque um brinquedo mais bruto lá para a criança imaginar a cena daquele brinquedo, dê o livro para a criança ler e ela imaginar. E exercitando a imaginação, a gente vai ficar muito mais, a gente vai ter muito mais capacidade no futuro, e atualmente e no futuro para as crianças, de aprender e de memorizar as coisas. E eu estou falando tudo isso porque se você ver o vídeo lá, né, no vídeo eu contei como se eu estivesse lá na história. Eu vou contar essa história aqui daqui a pouco, mas só para você entender, lá no resumo que eu fiz, né, para poder caber aqui no formato curto, eu contei essa história numa releitura como se eu estivesse lá. E aí as pessoas começaram a zoar, né? Pô, mas você não estava lá. Eu não estava lá, mas na hora que eu li o livro eu estava, ué. Eu li isso no livro, na hora que eu li no livro eu estava lá. E eu te contei da minha percepção imaginativa do momento que eu li o livro, e quando eu estava no livro eu estava lá, então para mim, na minha percepção, naquela história, na releitura daquela história eu estava lá. Te contei nessa perspectiva imaginativa de quem é capaz de ler o livro e imaginar. Então era só esse desabafo. Depois você pode ver, eu vou tentar deixar linkado aqui esse vídeo com esses shorts, para você poder entender melhor o que eu estou falando. Mas vamos agora, depois dessa longa, delonguei um pouco na história, mas vamos lá para a história em si, que traz essa técnica de força instantânea que a gente pode utilizar. Basicamente, eu vou contar a história do jeito que está no livro, mas aí você pode imaginar que no vídeo curto eu contei essa mesma história numa perspectiva como se eu estivesse lá naquele momento. No livro do Arnold, a Enciclopédia de Fisiculturismo e Musculação, ele conta que em um determinado momento ele estava treinando com Franco Columbu, que era o seu grande parceiro de treino, e aí Franco Columbu, né, eles colocaram lá
220 quilos e a ideia era fazer 6 repetições no agachamento. Franco Columbo foi, subiu na barra e falhou. E no que ele falhou, logo em seguida, veio uma criança. Chegou uma criança lá na academia, viu o Franco, falou: Franco, eu sou seu ídolo, sou seu fã. Ô Franco, me dá autógrafo. Ô Franco, tira foto comigo. E aí ficou aquela tietagem em cima do Franco. E aí, no momento que ele estava tendo aquela tietagem ali, o Arnold já teve ali uma grande ideia. E aí, quando acabou aquela tietagem, o Arnold chegou pro Franco e falou: e aí, Franco, como é que você vai enfiar agora debaixo daquela barra e vai falhar de novo? Você vai acabar com o ídolo dessa criança? É sério que você vai fazer isso? Ou, pior, você vai chegar lá e vai tirar peso para você conseguir fazer essas 6 repetições? O que essa criança vai pensar? Ela acha que você é o cara, o super-herói, que você é bruto, que você é forte. E se você vai simplesmente lá, vai diminuir a carga? Ou você vai subir debaixo daquela barra e não vai conseguir fazer? E aí, naquele instante, o olhar do Franco mudou. Alguma coisa tinha mudado ali na mente do Franco. E ele entrou com ímpeto debaixo daquela barra. E aí ele não fez as 6 repetições que era para ele ter feito, mas ele fez 10. 10 repetições. Então Arnold, lá na historinha eu falei que ele perguntou para mim, né? Mas ele pergunta para o leitor, no livro. O Arnold vira para a gente e pergunta: e aí? O que você acha que aconteceu? Você acha que o tendão dele ficou mais forte? Você acha que o músculo dele ficou mais forte? Você acha que biologicamente, naqueles poucos minutos, teve alguma mudança significativa que deixou ele mais forte? Como que ele saiu de 0 para 10 repetições? Quase que instantaneamente. Não foi nada biológico. Foi aqui, ó, mental, foi o psicológico. E aí que ele conclui que a sua mente, então, pode te limitar ou a sua mente pode te alavancar. Tudo depende do que está aqui dentro. Então, a sua mente está te alavancando ou ela está te aprisionando? Tendo isso em mente, no seu próximo treino ou no dia do seu TAF, chega lá confiante que você consegue fazer muito além do que o necessário. Você consegue fazer muito mais repetições do que precisa ali. Tenha certeza disso. Chegue com ímpeto e veja você executar uma performance muito além do que você está acostumado. Não deixe a sua mente te bloquear. Use ela para te impulsionar e com isso você ter mais resultados. E se você curtiu essa história, se você curtiu essa dica, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos. Ela pode ser muito útil naquele momento ali pré-TAF. Ela pode ser muito útil naquele momento que você está precisando dar um gás ali a mais no treino, para você lembrar que às vezes o simples fato de você conseguir ou não começa na cabeça. Se você entrar ali debaixo daquele peso pensando assim: pô, tá pesado, pô, eu acho que eu não consigo, você já falhou. Você já falhou ali porque você já está se sabotando. Agora, se você entrar confiante que você consegue, que você vai dar o melhor de si, se você entrar sabendo que você não pode falhar, sabendo que o seu futuro depende daquela vaga que você está tentando conquistar, sabendo que aquela ali é sua grande oportunidade, você vai chegar lá e sabendo talvez que é possível você sair de 0 para 10 repetições só usando seu psicológico, sabendo disso, porque às vezes se você ainda não souber pode ser uma trava, mas agora que você sabe que você pode sair de 0, igual o Franco, saiu de 0 para 10 repetições, simplesmente aqui, na mente. É lógico, não foi só na mente, é lógico que ele tinha uma capacidade física, é lógico que ele já treinava, mas naquele dia, quem estava limitando ele não era o corpo, era a mente. E muitas das vezes, quem sabota a gente num teste, ou até num treino, é a mente, não é o corpo. Então, se você está treinado, se você fez o seu papel, se você seguiu ali o seu treinador, ou o seu protocolo de treino, você fez seu treino, você fez sua dieta, você fez seu descanso, você fez tudo que estava ao seu alcance. A única coisa que você pode fazer agora é usar sua mente para ela não te bloquear, mas sim para ela te impulsionar e você conseguir essa aprovação, conseguir seu resultado e ter a mudança que você quer, a mudança que você merece, porque se você já trabalhou, você já treinou várias semanas ali e está ali para poder conquistar. Não deixe a sua mente sabotar, use ela para te alavancar. Curta, compartilha, se inscreva no canal e deixe seus comentários aqui, porque muitos desses vídeos surgem dos seus comentários, das suas sugestões. Muito obrigado pela companhia, tamo junto, que Deus abençoe todos vocês, um forte abraço e até a próxima.